Olá, queridos alunos, estamos de volta compreendendo a doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre a natureza das comunicações mediúnicas, o tomo único, módulo 3, roteiro 4. Na aula passada nós falamos sobre o mecanismo e finalidade das comunicações mediúnicas. Hoje nós vamos falar da natureza. Será que não bastou então só saber um mecanismo? Que importância a natureza das comunicações mediúnicas? Provavelmente sim. Nós vamos descobrir nessa aula que não basta eu saber identificar se o pensamento é meu, médium, ou do espírito comunicante. Eu também tenho que saber o que late dessa comunicação, os valores que estão sendo passados, a importância dessa comunicação. E nós vamos descobrir isso nesta aula. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, dá-nos uma classificação a respeito da natureza das comunicações mediúnicas. Olha a importância que foi dada a esse assunto, que Kardec dispensou um capítulo para falar e distinguir os tipos de comunicação que são feitos pelos espíritos. Fala-nos o codificador que, quanto à sua natureza, as comunicações podem ser grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Estas comunicações estão, por sua vez, vinculadas ao grau de adiantamento do espírito comunicante, isto é, segundo a sua posição na escala espírita. E vamos ver o que o Livro dos Médiuns fala a respeito? Então, no capítulo 10, questão 133, ele vai dizer: dissemos que todo efeito que revela na sua casualidade um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta, por essa circunstância, a existência de uma causa inteligente. Então, ele reafirma que essa manifestação, por ser livre, por ser a vontade de um ser, ele mostra que ali existe uma causa inteligente. Por quê? Porque ela não é conduzida, ela não é comandada, ela simplesmente se manifesta. E quando eu consigo detectar essa manifestação que não sofreu nenhuma ação externa, ela é uma causa inteligente. Ou seja, ele vai te definir a existência do mundo espiritual. Os espíritos desencarnados, tais quais os encarnados, apresentam uma variedade ao infinito quanto à inteligência e à moralidade. Em função disso, o ditado mediúnico refletirá o grau de moralidade ou cultura do espírito comunicante. Nós já estudamos lá no início do tomo 1, quando falamos sobre a escala espírita, com os espíritos imperfeitos, e que dentro dessa mesma classificação nós temos várias classes, mostrando que a gente não simplesmente salta um degrau de um para o outro. Isso não acontece assim, a gente vai evoluindo e vai passando. E conforme nós vamos evoluindo, a gente vai mudando de classe. E às vezes a gente apresenta traços de uma e traços de outra, que isso é normal, não é um salto e simplesmente alcancei um grau. Não é assim que acontece. Mostrando com isso que nós temos espíritos mais esclarecidos, espíritos menos esclarecidos, espíritos mais bondosos, outros menos bondosos. Então ele vai nos falar no Livro dos Médiuns que essa comunicação, esse ditado, essa manifestação, ela está ligada diretamente à inteligência do espírito, inteligência que de um modo geral é comum a todo ser, então, mas também a moralidade. Este sim que é o marco diferenciador de uma comunicação elevada ou não. E ele fala o seguinte: estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes. Então, através dessa comunicação, nós vamos poder avaliar em que nível está essa comunicação, elevada ou inferior. Tudo vai depender do que está sendo dito ali, a forma que está sendo dito ali e a intenção que aquilo está sendo dito. Porque se algumas comunicações, mesmo sendo rebuscada de um vernáculo extremamente correto, muito bem estruturado, ela é vazia, ela não diz nada, ela não representa nada. Ela só traz um lustre para enganar aquele que está recebendo a comunicação. Então Kardec vai nos advertir que a análise de uma comunicação está ligada não só na inteligência, mas na moralidade. Porque sim, ir à escola, ganhar conhecimento, ter inteligência, isso não significa elevação da moralidade. Bem sabemos, em outras matérias que já estudamos, que o indivíduo pode ser extremamente inteligente, mas de uma moralidade extremamente baixa. Essa apresentação ela pode ser só uma capa de superficialidade. Ou seja, ele se mostra assim, gasta ali o seu vernáculo, sua pompa, mas quando instigado, perguntado pelos
participantes daquela reunião espírita, ele acaba escorregando e mostrando tal qual ele realmente é. E que aquilo ali era só o quê? Uma apresentação que ele tentou fazer, tentando se mostrar aquilo que ele não era. Mas a gente vai discorrer sobre isso. Tem uma passagem do Livro dos Médiuns em que Kardec fala sobre isso, sobre o espírito se negar a responder uma determinada inquirição. Ele diz o seguinte: tendes, pois, como certo que, quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhecem a fraqueza desses. Então, olha o cuidado que Kardec vai te mostrar. Não é porque ele chegou e te deu uma mensagem extremamente rebuscada, um português muito refinado, alguns até trazendo um linguajar de épocas passadas, que isso traz notoriedade, o que eu devo aplaudir. Não! Se ele não tiver condições de discutir aquilo que ele está apresentando, mostra a sua incapacidade, mostra a sua falta de conhecimento. Esses são os cuidados que Kardec nos recomenda para não acreditar em tudo aquilo que nós ouvimos. Então vamos começar pelas comunicações grosseiras. São as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem porvir de espíritos de baixa estofa, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. Acordemente com o caráter dos espíritos, elas são triviais, inóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Talvez seja uma das mais fáceis de você detectar, porque ela já se mostra como ela realmente é. E os cuidados a gente vai ter que ter mais a miúde são as que tentam passar uma ideia que não é a verdade que está sendo falada ali. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antimaliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Ou seja, não tem importância se ele vai causar mal, se ele vai causar bem. Ele quer brincar, ele quer aproveitar a fragilidade de conhecimentos daquele que está recebendo aquela mensagem e que vai acreditar em tudo que ele disser. Como nada de indecoroso o encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, que em muito se fala para nada dizer. Ou seja, quando eu vou de encontro me perguntando coisas aos espíritos, ou seja, eu quero receber a resposta que me agrada. Eu não quero ouvir que eu tenho que modificar, que eu tenho que fazer a minha reforma íntima. Eu quero ouvir aquilo que me agrade. Não, você está certa. E eu fico prazerosa com aquela resposta que eu tenho. Na verdade, eles são os verdadeiros bufões. Sim. Que trazem para a corte divertimento sem nenhum conteúdo, sem nenhuma responsabilidade. Esses são os espíritos que eu chamaria de espíritos bufões, né? Porque eles simplesmente estão ali a divertir aquela plateia que está interessada em diversão e não em crescimento, e não em progresso. Tais espíritos saem às vezes com tiradas espirituosas e mordazes, e dizem não raro duras verdades, que quase sempre ferem com justeza. A verdade é o que menos os preocupa, daí o maligno encanto que acham em mistificar. Então, eles querem realmente só a diversão, ou dele, ou até mesmo daqueles que estão ouvindo. Mas sempre encerram nas suas expressões um lado mais mal, porque ele fere, ele traz... Tem picardia na fala. Ele tem picardia, ele aponta feridas. E aquele que está ouvindo, envolvido naquele ambiente de brincadeira, só vai perceber essa maldade tempo depois. E a gente sabe muito bem que os bons espíritos, quando eles querem manifestar algo, eles não vão te ofender, eles não vão te machucar. Eles querem justamente o quê? Te ajudar. Eles vão te convidar a refletir. As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Olha que interessante o alerta que Kardec dá, porque ele pode ser sério, ele pode estar querendo fazer uma coisa boa, porém ele não tem esclarecimento suficiente para dar aquela comunicação. Porque eles estão limitados ao acúmulo de experiência adquirida através do processo reencarnatório. Ninguém adquire conhecimento com passe de mágica. A natureza não dá saltos. É preciso haver experiência, é preciso haver o caminhar. Nenhum espírito atingiu a perfeição, atingiu os cumes da clareza sem ter passado pelas experiências da matéria, sem ter sofrido, sem ter errado. Então,
um espírito não é porque desencarnou que adquiriu o conhecimento. Não, eles têm o conhecimento que acumulou até aquele instante. Quando não, algumas instruções lhe são passadas na erradicidade para que ele melhore, mas isso também não significa que ele está pronto para o pleno conhecimento, porque mesmo recebendo instruções da erradicidade, ele precisa voltar a limar a matéria, para que ele ali experimente as aulas que recebeu. Como aluno, recebemos a instrução e só vamos estar pronto na nossa formação quando estivermos no nosso dia a dia, na aplicabilidade. Nós fomos testados. Então, por que a gente costuma dizer a todos vocês, e repete com muita frequência, não adianta somente estudar os livros, não adianta só entender a codificação, é preciso experimentar essa codificação, ou seja, é preciso ser testado, é preciso vivenciar essa codificação, porque senão elas são leituras, simples leituras, acúmulo de informações que nada tem de utilidade, a não ser tomar espaço em nossos HDzinhos mentais, não é? Porque na verdade eu não as coloco em prática. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Então, não necessariamente eles estão agindo de má fé. E nós vamos ter uma aula que a gente vai falar exatamente sobre isso, as contradições e mistificações. Então, eles às vezes passam mensagens, mas não com a intenção de manter aquele ouvinte em erro. Não é isso. Eles simplesmente falam aquilo que eles acreditam que seja o correto. Um dos exemplos que se traz, que é muito comum, né, e que não há nenhuma maldade, não há nenhuma intenção de lesar, mas sim uma falta de conhecimento, é o caso de alguns espíritos que vêm sustentar em suas psicografias que Maria Madalena era uma prostituta. O que é isso? Ele tem a intenção de produzir dano? Ele tem a intenção de errar? Não. É o parco conhecimento que ele tem sobre o assunto. Porque se ele, maturidade, tivesse na história e no conhecimento, saberia que isso foi uma invenção criada pelo Papa, que não tem nada a ver com a verdade. A Maria que é falada ali não tem nada a ver com a Maria Madalena, não tem nada a ver com a mulher que Jesus... Aliás, ele fez uma confusão, misturando várias Marias ali, na anatomia. Exatamente. Então, nós temos que ter cuidado. E esse espírito tem a intenção de lesar? Não. Ele tem a intenção de enganar? Não. Ele tem a intenção de mistificar? Não. Ele simplesmente tem um acúmulo de conhecimento limitado até onde ele atingiu. Falta-lhe ainda outros conhecimentos que serão naturalmente agregados, na medida que ele for reencarnar, ele vai descobrir, assim como hoje nós falamos isso, com certeza deveríamos ter dito diversas vezes essa, chama-se besterol, esse besterol no passado, por quê? Porque não tínhamos conhecimento. E no momento que descortinamos essa verdade e passamos a conhecer, paramos de repetir. Até alguns brincam com a gente, né, que nós temos procuração de Maria Madalena. Não, não temos procuração. Nós temos o dever com a verdade. Nós temos a procuração da verdade. Isso sim nós temos que perseguir sempre. Jamais propalar mentira. Sempre a verdade. Da forma que ela vier. Nós temos a necessidade de falar sempre a verdade. E quando esses espíritos assim dizem, não é que sejam mentirosos, não. Eles têm parco conhecimento do assunto. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Todas as comunicações, não importa se ela é simples, se ela é rebuscada, todas elas devem ser passadas pelo crivo da razão. E esse crivo da razão recomenda estudo, Sim. Recomenda pesquisa, recomenda aprofundamento. Não é simplesmente aceitar por aceitar. Ah, foi o espírito que disse. Quem disse que espírito conhece tudo? Quem afirma isso? Nem sempre uma comunicação séria é verdadeira. Há as falsas. A sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes, até com os mais venerados. Ou seja, ele não está se importando só de tentar se mostrar aquilo que ele não é, mostrando um conhecimento que ele não tem, usando linguagens rebuscadas ou formas de outras épocas. Eles também adotam nomes que não pertencem a eles, ou seja, que eles não tiveram aquela experiência encarnatória. Até para sustentar as suas falsas teses. Que, na grande maioria das vezes, as suas teses não têm uma sustentação científica.
não tem uma verdade, ou quando eles fazem premonições, ou quando eles revelam fatos que irão acontecer em determinado dia e hora, isso demonstra que esse espírito não tem a verdade ao lado dele. Esse espírito, ele está a apresentar sistemas como se sábio fosse. Na verdade, não são sábios, não detêm o conhecimento. E numa visão mais apurada, onde o atento observador vai pesquisar aquilo que está sendo dito, vai se deparar com a inverdade que foi dita. Vai comparar, vai confrontar que aquilo que está sendo revelado não tem sustentação, muitas das vezes, científica. E é aí que reside o grande perigo, porque são revelações que trazem o crivo de uma pseudociência, quando na verdade vai trazer prejuízo ao seu ouvinte e vai colocar em prática aquilo que foi divulgado. Essa é a recomendação de Kardec. Cuidado com o falso sábio, com o pseudo-sábio. Cuidado com aquele que revela sistema sem um critério científico a balizar a sua informação. Nem tudo que é dito, né, deve ser colocado na cesta da verdade. Algumas coisas que são ditas precisam sofrer o processo da razão e, com certeza, uma vez experimentado esse processo da razão, confrontado essa verdade com a razão, ele será aliviado, ele será rechaçado. Então nós temos que ter cuidado, não é porque é um espírito que merece ser santificado o nome que queira dar. Porque sim, todos eles, quando apresentam esses falsos sistemas, se apresentam com nomes pomposos. Fui Copérnico, fui Galileu, fui isso, fui aquilo. Então, não vou nem falar em nomes santificados, que esses então são mais gravosos ainda. Mas normalmente eles se apresentam como grandes expoentes de uma época passada e vão fazer revelações quando isso não passa de uma inverdade e eles vêm sustentando essas inverdades. E por fim temos as comunicações instrutivas, que são as sérias, cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Mesmo uma comunicação instrutiva, ela pode ser dada por um espírito que ainda não alcançou o grau máximo da elevação, mas que já tem um domínio de determinado assunto que possa passar e ser luz para os demais. Para se julgar o valor moral e intelectual dos espíritos que ditam comunicações instrutivas, é necessário frequência e regularidade das continuações. E por que se faz isso? Justamente para testar se aquele espírito domina realmente o assunto. Ou se é, como a gente falou anteriormente, aquela capa, aquele verniz que ele adota só para tentar enganar. Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda esta é necessária para se julgarem os espíritos. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo. Então, mostrando que se para a gente conhecer o homem, o encarnado, já é difícil, conhecer de onde vem esse espírito que a gente não está vendo, está só recebendo aquela mensagem, muito mais cautela a gente deve ter. No livro dos médiuns, nós vamos ter o Kardec reafirmando essa informação, que ele diz o seguinte: nessa categoria, não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos que, de sério, apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem. Mas não pode suprir a substância que lhes falta. São incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. Então, olha Kardec nos advertindo o cuidado em receber comunicação, o cuidado na manifestação do mundo espiritual, a extrema vigilância que temos que ter. Ele continua dizendo, são variadíssimos meios de comunicação atuando sobre os nossos órgãos, sobre todos os nossos sentidos. Podem os espíritos manifestar-se à nossa visão, por meio de aparições, ao nosso tato, por impressões, então e aí vai discorrer sobre as formas que a mediunidade vai ocorrer, ou a manifestação de um espírito. Mas o cerne deste assunto é dizer a você, tenha cautela, não divulgue mensagem porque foi do espírito fulano de tal. Assistimos frequentemente nos meios de comunicações irmãos, né, divulgando mensagens de espíritos que se denominaram de ser de alguém e que, ao ler cuidadosamente aquele texto, vasculhar cuidadosamente aquela mensagem, vamos ver que ele está em confronto com aquela ideia que aquele ser
quando estava entre nós, possuía. Então não pode ser dele, não há como ser dele. Espírito não se manifestou ao mundo material para nos impedir as nossas experiências ou para alterar o curso daquilo que está planejado. Não, nenhum espírito tem essa autoridade, por maior que seja a sua elevação moral, não tem. O que ele pode é intuir para que você compreenda os equívocos da sua jornada, os equívocos que você está a tomar como opção. É isso que ele vai te fazer. Mas a decisão final sempre é nossa. Então, cuidado com essas comunicações muito mal elaboradas, diga-se de passagem, salta aos olhos. Infelizmente, assistimos irmãos empolgados a repassarem mensagem dessa natureza como a verdade fosse. Olha, recebi a mensagem de fulano de tal. Como assim? Como você examinou isso? Não é porque um amigo meu, muito importante, de um conhecimento, disse que foi dele. Sim, mas ele assistiu essa comunicação? Ah, não, ele recebeu também de um outro amigo que estava no centro. E que centro? Ah, eu não sei qual foi o centro, não. Então você não conhece a origem. Então eu costumo dizer, cuidado com as fake news espirituais. Eu chamo de fake news espirituais, sim, essa desinformação que é passada ao grande público, porque isso acaba resultando em prejuízo para todos nós, de nos tornar desacreditados em algo tão sério que Kardec vai nos apresentar através dessa coletânea que o mundo espiritual nos apresenta, nos informa. Então tenhamos cuidado para não nos tornarmos vulgarizados em assuntos que desconhecemos, para que não cheguemos à condição de sermos desacreditados. Nosso assunto é um assunto extremamente sério, de difícil percepção, de difícil estudo. Mais razão temos que debruçar toda a seriedade para divulgá-la, ou quando não, nos silenciar. Não sei, é melhor silenciar. Recebi, não concordo, não repasso. Simplesmente, recebi, não sei a origem, também não aquilo repasso. vai simplesmente adormecer no meu aparelho eletrônico, porque ele não sofrerá a divulgação, porque tudo que este mundo negativo deseja é fazer desacreditar uma obra tão séria que vem se perpetuando ao longo do tempo, desde os idos de 1857, chegando até os dias de hoje, e com certeza chegará em tempos muito mais longos, não em defesa de uma doutrina, não em defesa de uma bandeira, mas porque o seu conteúdo traduz uma verdade, traduz os ensinamentos ditos há 2000 anos atrás. É isso que essa doutrina vai te apresentar. Ela não está aqui para fazer barulho e nem tampouco divulgação de mensagens de A, B ou C. O mundo espiritual, ele é inteligente, ele é sutil, ele é carinhoso, ele te apresenta as soluções, ele te traz a mensagem de forma que não te imponha, te induz a refletir aquilo que lhe é apresentado. E foi muito bom você tocar no assunto dessa empolgação que a gente tem, principalmente quando está começando a doutrina, né? E a gente fica eufórico, que Kardec ele fez uma classificação dos espíritas. Sim, no livro dos espíritos nós temos a classificação dos espíritos, mas aí no livro dos médiuns ele faz uma classificação dos espíritas. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas. E por mais duro que pareça, é Kardec que está nos dizendo. É Kardec que está nos mostrando essa classificação e que não vai demérito nenhum a ninguém, que cada um ocupe a posição que entender de ser mais apropriada. Mas todos nós, de alguma sorte, passamos por isso que ele vai nos narrar. Então ele diz o seguinte, nas diferentes classificações, entre os que convenceram por um estudo diretamente, pode se destacar-se. Então ele vai te dizer uma classificação que ele apresenta. Os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos espíritos experimentadores. Ou seja, eles acreditam só nos fenômenos, eles observam só os fenômenos e para ele a doutrina se resume nos fenômenos. Os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada altera os seus hábitos, em não se privarem nenhum só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo. O orgulhoso se conserva cheio de si. O invejoso e ocioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Esses espíritas, eles têm simpatia pelo que a doutrina mostra. Eles compreendem que ela não cinge somente nos fenômenos. Ela também tem o lado moral e filosófico, que é importante. Porém, aquilo não é para ele.
é muito bonitinho, mas colocar em prática, ter esforço de fazer melhora e de tentar se amoldar àqueles ensinamentos, não, aí não. Terceira categoria, os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de providenciar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. A relação com eles sempre oferece segurança, porque a convicção que nutrem os preservam de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Olha que importante. Esse é o espírita que o Kardec fala, que conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em dominar as suas más inclinações. Ou seja, aquilo para ele virou modelo para ser seguido. Então eu vou empreender esforços em fazer a minha reforma íntima, em mudar a minha forma de pensar, em ser mais caridoso, ser mais amoroso. Esse é o colocar em prática que a doutrina está ensinando. E ele sabe que terá muitos insucessos em sua caminhada, que irá ter que repetir as lições muitas e muitas vezes, e sabe que terá que reingressar ao plano educacional ou à reencarnação para readquirir novas formas de compreender. Então, ele compreende a essência da doutrina espírita. E o quarto e último, né, se não me engano, né? Quarto e último, ele diz: finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. O espiritismo infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam do julgamento deles. Graças à sua boa-fé, são iludidos, assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem quererem, dão armas aos incrédulos, que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem e de que não deixam de imputar a todo o ridículo de alguns. Sem dúvida que isso não é justo, nem racional, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate a razão de quem desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre que discorre é o que menos cuidado lhe dá. Então ele vai te mostrar que esse talvez seja a forma pior de ser um adepto do espiritismo, porque acredita em tudo, não verifica nada, não confronta aquelas informações com a razão, divulga essas informações. Então esse talvez seja a pior forma de espiritismo. E ele não merece ser combatido. Não, não é isso que temos que fazer, combater esse irmão. Nós precisamos trazer esses irmãos para a escola, para aprender, para ouvir, para conhecer a doutrina com profundidade, para que essas ilusões, essa forma pueril de encarar o mundo espiritual seja dissolvida, o véu da ignorância seja levantado. Esse é o convite. E não rechaçar esse irmão. Não, você é um mau espírita. Não, você não presta. Não, não é isso que devemos fazer. Muito pelo contrário. Devemos ser fraternais com todos os nossos irmãos, em especial este tipo de irmão, porque é um irmão que recomenda extrema necessidade, recomenda extrema atenção para com ele, porque ele ainda é uma criança, é infantil em seu pensamento. E não estamos falando de idade cronológica, estamos falando de maturidade de ideias, de maturidade de pensamento. É isso que nós estamos referindo. Sim, porque nós vamos encontrar homens bastante envelhecidos, ainda pueris em seus pensamentos, divorciados daquilo que a doutrina nos ensina. Então, tenhamos cautela naquilo que ouvimos, naquilo que analisamos. Sejamos o verdadeiro espírita que Kardec nos convida a ser, buscando sempre a nossa transformação através do conhecimento.
Então, mais à frente, no livro dos médios, Kardec fala o seguinte: em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios, numa palavra. Os médios levianos, e pouco sério, atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que as suas comunicações se mostram cheias de banalidade, frivolidade, ideias truncadas, e não raro, muito heterodoxos, espiriticamente falando. Ou seja, ele está te dizendo que a qualidade do médium influi nessas comunicações, sim. Então, se o médium ele tem um hábito de ser leviano, ele usa da maledicência, ele está constantemente atacando ou falando mal do seu irmão, ele não pode atrair bons espíritos, ou não pode atrair espíritos com elevado saber moral. Não pode, porque há uma impropriedade absoluta da ferramenta que é o médium. Então, esse médium eu preciso me acautelar quando ele dá informações ou vai psicografar uma informação. A sua vida particular, a sua vida pregressa conta e conta muito. Porque sim, se ele se dá a atitudes de moral bastante inferiorizada, ele não pode chegar num centro espírita, havendo outros médios de elevada moral, e começar a dar uma psicografia de um espírito extremamente elevado. Não pode. Há algo errado ali. Há algo duvidoso e que merece a nossa análise, merece o nosso cuidado. Então é isso que os espíritos falam, que havendo um médium em melhor condições, obviamente que eles vão utilizar aquele melhor instrumento. Exatamente. Não significa que não havendo, não ocorrerá uma comunicação de um mau instrumento. Sim, ocorrerá com as devidas reservas. Pode ocorrer. Mas sempre eu devo observar se à volta desse médium não existe outros mais classificados de melhor moral para receber aquela comunicação. E que isso não é nenhuma qualidade extraordinária, simplesmente é um médium habilitado para receber a comunicação. Por fim, ele fala, deve riscar-se, então, sem piedade, toda a palavra, toda a frase equívoca e só conservar no ditado o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. Então, é isso que Kardec fez quando recebeu as comunicações para a formação do Pentateuco. Haviam, sim, manifestações equivocadas, manifestações fora de contexto, manifestações que colidiam com a lógica. E Kardec, sem a menor piedade, riscou aquelas informações. É claro que alguns riscos desse foi advertido. E aí Kardec se penitenciava e voltava atrás daquele risco. Mas note, o critério avaliativo, a seriedade com que ele vai nos trazer essa obra foi dura, impiedosa para aqueles espíritos que interferiam nas comunicações e apresentavam sistemas ou colocações fora de uma lógica, fora de um contexto. E por que nós estamos reforçando esse entendimento? A gente já está falando aqui da importância de a gente passar todas as comunicações pelo crivo da razão. Mas a gente está mostrando também que, na falta de um instrumento melhor, os espíritos podem se utilizar de médios ainda não tão preparados. E aí, mais importância ainda, a gente tem de pegar aquela comunicação e passar pelo crivo da razão. Então, mostrando que não só os médios bem preparados vão passar mensagens instrutivas, elas podem vir também de médios não preparados, mas que a gente tem que ter muita cautela quando receber. E não satisfeito com tudo isso que nós falamos, Kardec vai trazer, que não é dele, é de Erasto, a pérola de toda essa conversa que estamos tendo. Na dúvida, abstente, diz um dos nossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidoso, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, observe que Erasto vai te trazer uma segurança para que você não santifique aquele espírito, para que você coloque dúvida naquela verdade. Não há problema, mas foi Jesus Cristo que lavrou essa informação. Coloque em dúvida sim, sem problema nenhum. O mestre vai ficar muito feliz em ver que os seus adeptos estão seguindo rigorosamente as recomendações que lhes são dadas.
Não importa que eu neguei aquela verdade 10 vezes, que lá na frente eu venha descobrir que foi um equívoco meu, e não há problema de eu modificar, não há problema de eu alterar aquele pensamento, porque eu ganhei maturidade, eu tenho uma nova visão. Isso sempre será bem-vindo, sempre será respeitado. Até uma célebre frase, né? Não me vergonhe de mudar, porque não me vergonhe de pensar. Então Descartes vai nos dizer que não há por que eu me vergonhar de minha mudança, porque eu penso. Se eu penso, eu tenho que mudar. Eu posso mudar. Então, uma mensagem que não bate com a lógica, não tem uma coerência, eu posso negar, ainda que mais tarde eu venha descobrir que aquilo era uma verdade, e que eu que estava em erro. O que eu não posso, o que eu não devo, o que eu jamais devo praticar é espargir, é espalhar uma mensagem falsa. Isso não. Isso denota a minha pouca capacidade de pensar. Isso denota a minha irresponsabilidade. Isso denota, digamos assim, o meu lado mais negro ao divulgar mensagens com a intenção de produzir um prejuízo. Então tenhamos cuidado quando passamos mensagem, principalmente quando recebemos essa mensagem. Porque sim, você não está livre de receber mensagem. Você é um canal aberto para receber mensagem. Mas a divulgação é de sua responsabilidade, sim. Não é porque alguém disse, olha, eu acabei de receber uma mensagem do Mestre Jesus que eu vou passar essa mensagem. Ele precisa se assentar nas verdades que Kardec vai pedir para que a gente faça essa análise. Confrontar essa mensagem com a razão. Quando essa mensagem estiver robusta, ou esclarecida, ou revestida da certeza que aquilo é uma verdade, aí eu estou autorizado a divulgar. Fora isso, né, guarde ela. Quando não, esconda ela. Já que eu não tenho maturidade naquele instante de analisar, guarde ela. Um dia essa mensagem vai voltar à tona, se for verdade, vai voltar à tona e vai trazer toda a iluminação, toda a clareza necessária para a sua compreensão. E para finalizar, nós vamos deixar também uma mensagem que está no livro O que é o Espiritismo, que reforça todo esse entendimento de tudo que nós falamos aqui. A questão de você ter cuidado com aquela mensagem que você recebe. Está no livro O que é o Espiritismo, mas é tirado da Bíblia, né? Isso. E é João que nos recomenda isso. Não creais em todos os espíritos, mas examinais se eles são de Deus. Não é que os espíritos não sejam de Deus. Ele está dizendo, veja se esses espíritos são perfeitos como o Criador. Lembra da mensagem que é dada na Bíblia também? Sede perfeito como o vosso Pai. É isso que ele está dizendo. Não está dizendo que os espíritos não são de Deus. Todo espírito é a criação de Deus. Não tenha a menor dúvida disso. Qualquer que seja a sua escala evolutiva, todo espírito é filho do mesmo Pai, da mesma origem, da mesma criação. O que ele está te dizendo, de uma linguagem, digamos assim, mais enfática, talvez incompreensível aos nossos olhos, que geram dúvida, é te dizer que eu tenho que examinar se esses espíritos estão ajustados, se eles têm o conhecimento divino, se eles são perfeitos como o nosso Pai. É isso que ele está dizendo. E aí, esse cuidado que nos é recomendado, é este cuidado que devemos ter nas análises de todas as mensagens que recebemos. Não importa de quem seja, sejamos, me perdoem uma palavra, cruelmente rigorosos com a verdade, para que não sejamos incautos, nem tampouco instrumento do mundo que mais deseja desvirtuar a mensagem que nos foi apresentada, do que fazer com que essa mensagem continue a brilhar e salvando milhares e milhares, não de vidas humanas, mas de espíritos que estão a necessitar deste conhecimento. Então esperamos que com esses esclarecimentos a gente possa ter cada vez mais cautelas quando recebemos determinadas mensagens. Hoje vivemos num mundo onde a informação nos chega em uma velocidade incrível. Nós temos aí as nossas mídias, nossas redes sociais, e todas elas nos trazem informações. Esperamos vocês no nosso próximo encontro. Graças a Deus.